chamo Paulo. Tenho 60 anos. E a verdade é que nunca pensei que chegaria nessa idade com tanta dúvida dentro do peito. Sempre acreditei que a vida era simples: trabalhar, respeitar os outros, construir algo sólido. Fui criado assim. E foi assim que vivi por décadas. Passei boa parte da minha existência acreditando que bastava ser correto. Que bastava cumprir com meu dever. Eu tinha orgulho da minha trajetória. Acordava cedo, fazia meu trabalho com capricho, sustentava minha família com dignidade. Nunca precisei de aplauso. Nunca fui de aparecer. Mas hoje eu olho ao redor e não me reconheço nesse novo mundo. Tudo parece girar em torno de um brilho que não tem substância. Um brilho que vem da tela. E não da alma. As pessoas já não conversam, elas postam. Já não vivem, elas exibem. E eu fico ali, parado. Como quem esqueceu o caminho de casa. Me sinto como um velho móvel fora de moda. Ainda firme, ainda útil, mas esquecido num canto. Ignorado. Não é mais sobre o que você faz, mas sobre quem te vê fazendo. Como se o valor da gente estivesse escondido num número de curtidas. E não na nossa história. Esses dias, na empresa, me vi cercado de jovens cheios de energia, falando de estratégias digitais, de alcance, de engajamento. E ali, sentado no canto da sala, percebi que não era mais ouvido. Era como se eu estivesse presente. Mas invisível. O mundo, que sempre fez tanto sentido para mim, de repente virou um lugar estranho, apressado, superficial. E o pior não é ser deixado para trás. O pior é começar a acreditar que talvez você realmente não tenha mais lugar. Passei noites em claro tentando entender onde foi que tudo mudou. Em que momento a experiência perdeu valor? Em que ponto a presença silenciosa deixou de ser respeitada? Fui criado para ser discreto, para deixar que meu trabalho falasse por mim. Mas agora, parece que o silêncio virou defeito. E eu me pergunto: será que fui eu que parei no tempo? Ou será que é o tempo que anda rápido demais para quem já viveu demais? Ainda não tenho todas as respostas. Só sei que, pela primeira vez, senti medo. Não aquele medo de perder o emprego, ou de adoecer. Mas um medo mais profundo. O medo de ser esquecido. De me tornar irrelevante. De ter vivido uma vida inteira que agora ninguém mais quer ouvir. E foi nesse vazio que uma ideia começou a crescer. Uma ideia que, sem eu saber, iria virar tudo do avesso. Passei dias mergulhado nesse silêncio. Olhando o mundo pela janela, tentando entender como as coisas ficaram tão distantes de mim. Tudo acontecia do lado de fora. Nas notificações, nos vídeos rápidos, nas danças que eu não entendia. Era como se a vida tivesse escorregado pelas minhas mãos e entrado em outra dimensão. Uma que eu não sabia acessar. Eu tentava participar das conversas, tentava me interessar pelos assuntos. Mas tudo parecia em outra língua. Meus próprios filhos, mesmo morando na mesma casa, pareciam em outro planeta. Riam sozinhos, passavam horas deslizando o dedo na tela. E eu ali. No canto. Invisível. Como um móvel antigo que ninguém mais repara. Teve um dia, em especial, que me marcou. Estava sentado no sofá, tentando mexer no celular, tentando aprender. O celular na minha mão parecia um tijolo. Nada fazia sentido. Tentei abrir um aplicativo. Travou. Tentei tirar uma foto. Saiu tremida. Eu, que resolvia problemas de obra com uma prancheta e um lápis. Agora me via derrotado por uma tela brilhante. Naquele instante, eu senti uma coisa que há muito não sentia: vergonha. Vergonha de não saber. Vergonha de parecer fraco. E aí veio o pensamento mais cruel: será que eu sou só um peso agora? Será que minha geração já não serve mais? Foi nesse momento, com o peito apertado, que resolvi procurar um vídeo qualquer na internet para me distrair. Acabei caindo num canal de um senhor da minha idade, contando histórias da vida dele. Coisas simples. Mas com uma força tão grande. Me emocionei. Senti como se ele estivesse falando por mim. E aí pensei: talvez eu também tenha algo para contar. E se você tá me ouvindo agora, se isso que eu tô falando mexe com você de alguma forma, eu te peço, com humildade, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não é para inflar número nenhum. É só para que essa história encontre quem precisa ouvir. Porque eu sei que não tô sozinho nessa sensação de estar ficando para trás. Eu sei que tem mais gente por aí. Calada, cansada, achando que o tempo já passou. Mas não passou, não. A gente ainda tem o que dizer. E eu preciso muito continuar essa conversa com você. Porque o que aconteceu depois daquela noite foi o começo de algo que eu nunca imaginei viver. Aquela noite ficou martelando na minha cabeça por dias.
Não era só a ideia de que eu poderia contar minha história. Era o susto de perceber o quanto eu vinha me calando há anos. Guardando tudo. As frustrações, os medos, as dúvidas. Eu estava engasgando com a própria vida, como se meus sentimentos não tivessem mais espaço nem importância. Comecei a lembrar de coisas antigas. Coisas que há muito tempo eu não pensava. Lembranças da infância, da juventude, das primeiras vezes que eu me senti importante para alguém. Meu pai, quando apertava minha mão firme depois de um dia de trabalho. Minha mãe, que dizia que homem de verdade era aquele que sabia escutar. Eu escutei demais. Escutei o mundo todo. E agora sentia que ninguém mais escutava a mim. A internet, aquela coisa que eu via como um bicho estranho, começou a se tornar um espelho. Mas não um espelho que mostrava meu rosto. Era um espelho que mostrava tudo o que eu deixei de ser. Os sonhos que engoli, os pedidos de ajuda que nunca fiz, as palavras que engasgaram no caminho. Comecei a perceber que, mais do que medo do digital, o que eu sentia era medo de mim mesmo. Medo de olhar para dentro e não reconhecer mais o homem que eu fui. Tentei escrever um texto. Um desabafo. Apaguei. Tentei de novo. Apaguei outra vez. A sensação era de que tudo que eu sentia era velho, ultrapassado. Quem ia se importar com a história de um homem comum, que nunca foi famoso, que só viveu do trabalho e do silêncio? Mas tinha algo dentro de mim. Uma centelha. Pequena, teimosa, que me impedia de desistir. Eu lembrava do rosto da minha neta, que me olhava com admiração mesmo sem entender minhas histórias. Lembrava da minha mulher, que por mais que o tempo tivesse esfriado o casamento, ainda me servia o café com um carinho que dizia, eu te vejo. E aquilo me segurava. Me dizia, fala. Não morre com isso aí dentro. Comecei a observar mais. A reparar como as pessoas postavam sorrisos, frases de efeito, vidas editadas. Tudo tão perfeito, tão limpo. E ao mesmo tempo, tão vazio. Parecia que todo mundo estava gritando para ser amado. Só que ninguém se escutava. Era um mar de gente gritando sozinha. E foi aí que caiu a ficha. Talvez o que faltava não era eu me adaptar ao mundo deles. Talvez o que faltava era alguém dizer a verdade. A verdade crua. Sem maquiagem, sem filtro. Alguém dizer que tem dias que a gente se sente inútil. Que tem noites que a gente olha pro teto e sente que não fez nada que preste na vida. Que a gente erra, se cala, se arrepende. Que a gente tem vergonha de pedir ajuda. Que sente raiva por ter passado a vida sendo forte. E agora não saber mais como ser fraco. Eu não queria like, não queria fama, não queria aplauso. Eu queria paz. Queria não precisar mais fingir que estava tudo bem. Queria olhar para mim mesmo e dizer, eu existo. Com tudo que eu sou. Com tudo que eu perdi. Com tudo que eu escondi. E naquele momento, ali sentado com o celular na mão, tremendo de nervoso, eu abri o bloco de notas e escrevi, hoje eu me senti pequeno. E percebi que tudo bem ser pequeno de vez em quando. A gente não precisa ser gigante todo dia. Não postei. Mas salvei. Fiquei olhando aquela frase por horas. Como se ela fosse uma janela que eu finalmente tinha coragem de abrir. Eu sabia que, se eu quisesse continuar vivendo com dignidade, precisaria reaprender. Reaprender a me mostrar, a me permitir. Mas sem trair quem eu sou. Ainda não era coragem. Era só vontade de continuar existindo. E essa vontade crescia. Mesmo com o medo, mesmo com a insegurança, mesmo com a sensação de estar velho demais para tudo isso. Mas algo dentro de mim dizia que aquele seria só o primeiro passo. Os dias seguintes foram silenciosos. Mas não aquele silêncio bom, de quando a casa dorme e a gente sente paz. Era um silêncio pesado, daquele que sufoca. Eu acordava, tomava meu café olhando pro nada, e a pergunta martelava sem parar, e agora? A vontade de escrever continuava ali, latejando no fundo. Mas cada vez que eu tentava colocar as palavras para fora, era como se alguém me puxasse de volta. Um peso no peito. Como se eu estivesse traindo minha geração por querer me expor. Fui criado para engolir o choro, para resolver sozinho, para não dar trabalho. Mas agora. Era eu que precisava de colo. De escuta. De um lugar para existir fora das paredes do silêncio. Me peguei lembrando de coisas que eu nunca contei para ninguém. Da época que quase larguei tudo, ainda novo, quando perdi meu primeiro emprego. Daquele dia em que entrei em casa com vergonha nos olhos e menti para minha mulher, dizendo que estava tudo bem. E não estava. Eu me sentia um fracasso, um peso, um homem quebrado. Mas guardei. Enterrei. Fiz o que todo homem fazia na época, engolia a dor com um gole de café amargo e seguia. E agora? Tantos anos depois.
Era como se aquele Paulo de 20 e poucos anos voltasse a me visitar. Mas, dessa vez, ele não pedia força. Ele pedia perdão. Perdão por eu nunca ter olhado para ele com compaixão. E foi isso que começou a mudar tudo. Eu comecei a entender que talvez a gente não precise ser forte o tempo todo. Que tem valor também em se permitir cansar. Em se permitir doer. Em dizer, eu preciso. 3 palavras que nunca saíram da minha boca com facilidade. Mas que agora ecoavam dentro de mim com um peso novo. Comecei a andar mais devagar pela casa. A reparar nos retratos antigos, nas marcas na parede, nas gavetas que ninguém mais abre. Tudo falava comigo. Cada coisa parecia sussurrar: você esteve aqui. Você viveu. E isso importa. Mas, ao mesmo tempo, o mundo lá fora continuava numa velocidade absurda. Gente nas ruas olhando para a tela. Gente nas redes falando de metas, de sucesso, de crescimento. E eu ali. Tentando apenas me manter inteiro. Criei coragem de abrir uma conta nova numa rede social. Não avisei ninguém. Sem nome chamativo. Sem foto produzida. Só um perfil vazio, esperando para ser preenchido com algo que ainda nem eu sabia direito o que. Passei dias olhando aquela tela em branco. Escrevia, apagava. Escrevia de novo. Meus dedos tremiam, não pelo medo do julgamento. Mas pelo peso que aquilo carregava. Eu não queria impressionar ninguém. Eu só queria me libertar. E quando finalmente apertei o botão de publicar, senti uma coisa estranha. Não foi alívio. Não foi medo. Foi vazio. Como se eu tivesse tirado uma pedra do peito, mas agora precisasse aprender a respirar de novo sem o peso dela. A postagem era simples. Uma lembrança da juventude, uma daquelas histórias pequenas que ninguém nunca me perguntou. Falei de um fim de tarde, do cheiro de pão vindo da padaria, do vento bagunçando meu cabelo, do rádio tocando baixinho. Falei de como eu sentia saudade de mim mesmo. E então, algo inesperado aconteceu. Começaram a aparecer reações. Poucas. Mas verdadeiras. Comentários curtos, mas profundos. Gente dizendo que sentia a mesma coisa. Que também se sentia deslocada. Que também lembrava do mundo com saudade, como se a vida tivesse perdido o cheiro das coisas simples. Naquele momento, percebi uma coisa que me arrepiou inteiro: eu não estava só. Durante tanto tempo eu achei que era fraqueza minha, essa dificuldade em me adaptar, essa tristeza que vinha sem motivo. Mas não era fraqueza. Era humanidade. E, por incrível que pareça, ainda havia espaço para isso no meio do caos digital. Continuei escrevendo. Sem roteiro. Sem objetivo. Só escrevendo o que eu sentia. Coisas do dia a dia. Reflexões. Memórias. O som da chuva batendo na calha. O vazio depois de uma conversa fria com meu filho. A alegria tola de achar uma carta antiga dentro de um livro. Pequenos pedaços de mim que, aos poucos, começaram a encontrar eco nas outras pessoas. Comecei a entender que o que move as conexões de verdade não é a performance. É a presença. É a sinceridade. E, naquele espaço novo que eu criei, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia ser inteiro. Ainda havia dias difíceis. Dias em que o peito apertava, em que a insegurança batia, em que a vontade de apagar tudo voltava. Mas aí eu lembrava: você não precisa ser o melhor. Só precisa ser real. E foi assim que eu comecei, devagarinho, a me reencontrar. Não como alguém que venceu o medo. Mas como alguém que decidiu caminhar com ele ao lado, sem vergonha. Aos poucos, aquela dor que antes era um nó na garganta começou a virar palavra. E palavra, quando encontra escuta, vira cura. Com o passar das semanas, fui percebendo uma coisa que me doeu mais do que eu estava preparado para admitir: durante muitos anos, eu apenas sobrevivi. Acordava, trabalhava, resolvia os problemas, sorria quando precisava sorrir. Mas por dentro, meu coração estava no modo automático. Como se viver fosse só fazer o que é esperado. E agora, com 60 anos nas costas, era a primeira vez que eu sentia que podia escolher. Não era mais sobre acompanhar o mundo, nem sobre alcançar ninguém. Era sobre andar no meu ritmo, mesmo que fosse mais lento. Sobre falar o que sentia, mesmo que tremesse a voz. Sobre parar de querer provar alguma coisa e simplesmente ser. Comecei a usar aquele espaço nas redes como um diário. Um refúgio. Mas algo bonito começou a acontecer. Gente que eu nem conhecia aparecia para contar que se sentia do mesmo jeito. Gente de todas as idades. Velhos como eu. Jovens perdidos, tentando entender o próprio valor no meio de tanta comparação. Pessoas com saudade de um tempo que não viveram, mas que sentiam como se fizesse falta mesmo assim.
Aquilo me tocou de um jeito que eu não sei explicar. Era como se, pela primeira vez, depois de tantos anos calado, minha voz tivesse encontrado eco. Não porque era alta, nem bonita. Mas porque era honesta. E então eu percebia. O mundo digital, que eu tanto temia, que eu achava superficial, também podia ser abrigo. Desde que eu não usasse ele para me esconder. Mas para me mostrar. Do jeito que sou. Sem filtros. Sem moldes. Não vou mentir, tiveram dias em que o velho Paulo quis voltar. Aquele que se encolhia, que achava que sentimento era fraqueza, que achava que chorar era coisa de quem perdeu. Mas agora eu sei. Perder também ensina. E chorar, às vezes, é o único jeito da alma respirar. Revi muita coisa nesse processo. Revi minha relação com meus filhos. Comecei a escutá-los sem tentar corrigir. Comecei a contar para eles como eu me sentia, sem medo de parecer fraco. E para minha surpresa, eles também estavam cansados de fingir força. A gente se encontrou num lugar onde ninguém precisava vencer. Só se entender. Minha esposa, aquela mulher silenciosa que sempre ficou firme ao meu lado, me olhou um dia diferente. Não com o olhar de quem cuida, mas com o olhar de quem finalmente é vista. Porque agora eu estava ali, inteiro. Presente. Do lado de dentro também. E talvez essa tenha sido a maior mudança. Eu passei a me permitir. Permitir falhar. Permitir não saber. Permitir tentar. Permitir existir do meu jeito. E ser suficiente. Hoje, quando eu olho para trás, não sinto mais vergonha do que vivi. Nem arrependimento por ter demorado tanto a enxergar. Cada silêncio meu me trouxe até aqui. Cada medo, cada dúvida, cada tentativa frustrada. Tudo isso foi parte da estrada. E se você ficou até aqui comigo, ouvindo essa história, eu quero te agradecer. De verdade. Porque essa caminhada não teria o mesmo sentido se eu estivesse falando sozinho. Ter alguém do outro lado ouvindo. Sentindo. Se reconhecendo. É o que torna tudo isso mais real. Eu não tenho todos os seguidores do mundo. Não tenho vídeos virais, nem frases de efeito. Mas eu tenho paz. E, depois de tudo, paz é o que mais vale. Se você também carrega um silêncio pesado no peito, se sente que o mundo está andando rápido demais e que você ficou para trás, respira. Você ainda está aqui. E só isso já é motivo para continuar. Do seu jeito. No seu tempo. Porque a vida de verdade, não acontece na tela. Acontece no que a gente sente. No que a gente compartilha sem vergonha. No que a gente ama mesmo com medo. Acontece quando a gente escolhe ser. E não só aparecer. E é por isso que, agora, quando me perguntam quem é o Paulo, eu respondo com mais calma. Paulo sou eu. Um homem comum. Que se perdeu no meio do barulho do mundo. E se encontrou no silêncio da própria verdade. E quer saber? Ainda bem que eu me permiti sentir.